Oi, oi, boys and girls do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Rio Verde, aí diretamente de Goiás. Muito boa noite, meu nome é Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas e é com muito prazer que recebi esse convite aqui para participar da Semana Espírita que vocês estão promovendo aí online, né? Então, uma grande honra para mim poder participar desse evento junto com vocês. E para quem não me conhece, né? Eu iniciei o Meninas Espíritas lá em 2015. E a ideia do Meninas Espíritas sempre foi a gente conversar a respeito do espiritismo, das obras que a gente, né, tem aí dentro do espiritismo, conversar sobre Jesus, que vai ser o nosso tema principal de hoje, né, mas trocar essas ideias de uma maneira mais alegre, de uma maneira que a mensagem tem uma linguagem mais simples, mais despojada, engraçadinha. Vocês vão me ver aí às vezes fazendo umas gracinhas. Mas a ideia é essa. Pra quê? Com o intuito da gente alcançar o coração do jovem, né? E tudo isso começou, né? Entrando dentro do nosso tema, Jesus, médico das almas. Tudo isso começou, toda vez que eu falo de Jesus, eu sinto uma inclinação, assim, uma vontade de contar a minha história com Jesus, né? Então aqui eu peço licença a partir desse momento para eu contar um pouco da minha história com ele. Como assim, Carol? Eu preciso contar essa história porque nem sempre o meu relacionamento com Jesus foi legal, foi bacana. Vou explicar por quê. Eu nasci, né? Quem conhece a minha história vai saber um pouquinho, mas eu nasci num berço espírita. Então, desde criança, desde até de quando minha mãe estava grávida, eu já ia no centro espírita com ela. Então, assim, minha mãe sempre me levou no centro espírita, sempre fez questão que eu fizesse parte da evangelização infantil, da mocidade e tudo mais. Só que, né, eu era uma criança um pouco revoltada, vamos dizer assim. Aquela criança que dá trabalho para ir no centro espírita, era eu. Era eu, essa criança, tá? Eu lembro até assim que meu centro espírita, ele tem uma escadona para você subir, né? E aí eu lembro que eu subia nessas escadas e eu segurava no corrimão, assim, tipo, chorando. Não quero ir. Então pensa a vergonha, pensa no papelão que eu fazia a minha mãe passar. Desculpa, mãe, te amo, obrigada por ter insistido. Mas naquela época, pra mim, era muito chato ter que acordar no sábado de manhã pra ir na evangelização infantil, depois ir pra mocidade, e assim foi. E aí foram passando os anos, eu entrei na mocidade, né? E lá na minha mocidade, a gente tem uma passagem, vamos dizer assim, né? Um fechamento de ciclo, que no final de cada turma de mocidade a gente tenha algo que se chama exame espiritual. E o que é esse exame espiritual? É o seguinte, reúnem-se ali os médiuns da casa e passam uma mensagem do nosso mentor, né, para cada um dos alunos ali. Uma forma de incentivo, né, da gente passar essa mensagem. E aí, tá bom. E aí, eu já tava na mocidade, assim, né, do tipo, nossa, graças a Deus acabei. Agora minha mãe nunca mais vai poder falar nada. Eu já fiz tudo que ela pediu pra fazer, eu já fiz.
vim na evangelização, fiz a mocidade. Agora eu já sou velha já, acabou, não vai ter mais o que eu fazer, minha mãe não vai mais encher minha paciência, vou cair fora daqui, nunca mais vou pisar no centro espírita. Doce ilusão. Porque daí cheguei lá no exame espiritual, né? E aí eu lembro até hoje, gente. Cheguei lá no exame. E aí nisso, né? Eu tinha 2 amigos que eu levo comigo no meu coração até hoje, que é o Rafa e o Murilo. O Murilo tava mais na minha vibe, assim, de tipo, terminou a mocidade, acabou. E o Rafa, não, vamos fazer o curso de dirigente, gente. Pra gente fazer também, abrir a nossa turma, pra gente começar a dar aula também na mocidade. E aí o Murilo, não, o quê? Não, já era, acabou. E aí, beleza, entrei na sala do exame espiritual, sentei na cadeirinha, né? E assim que sentei na cadeirinha, um dos médiums começou a passar a comunicação. E falou o seguinte, né? Já começou assim, minha filha, foi difícil te trazer até aqui, não é mesmo? Aí eu já fiquei paralisada, né? Chocada. Meu Deus do céu. Então, eu realmente estava sendo observada durante todo esse tempo, é isso. E aí continuou, né? Aí ele falou, você tá achando que isso daqui é o final, né? Você tá achando que isso acabou aqui? Não acabou, não. Isso daqui é só o começo. A partir desse momento, eu comecei a chorar igual nenê, igual criança, assim mesmo. E aquele momento me marcou. E eu saí daquela sala decidida a continuar, né? Ele disse outras coisas, enfim, que não vem ao caso, mas aquilo fez todo sentido pra mim. Realmente, por todas as dificuldades que eu havia passado ao longo do caminho, aquilo fez muito sentido, aquela mensagem fez muito sentido. E aí cheguei pro meu amigo Rafa, falei, tá bom, Rafa, vamos fazer a turma. Ó, esse é o Nico que tá aparecendo aqui. Não se assustem, é o meu nenê. Ele quer aparecer na palestra também. Bom, e aí, a partir desse dia, tem uma chavinha mudou ali pra mim, né? E aí eu fui fazer esse tal de curso pra virar uma dirigente de mocidade, pra abrir a minha turma e tudo mais. E aí, onde entra Jesus nessa história, Carol? Ele entra no sentido de que, desde aquela época que eu dava trabalho para ir para o centro espírita, que minha mãe ali, eu dava trabalho para ela, desde a mocidade, eu vou falar bem a verdade para vocês. A minha ideia de Jesus, a minha visão de Jesus era de um cara extremamente chato, que era uma coisa para velho. Não é para jovem não. Tipo, eu tinha vergonha de falar para os meus amigos, por exemplo, que eu tinha uma religião, que, né, falar de Jesus, falar que acreditava em Jesus, tinha dificuldade de rezar, de orar, porque eu achava que era um cara extremamente longe, extremamente complicado da gente chegar. E eu vim refletindo nisso, né? Por que eu tinha essa visão de Jesus, né? Desse cara chato, esse cara cafona, coisa de velho. Por que da onde que eu tirava essa visão, né? E aí eu lembrei que durante muitos anos também, as minhas avós, elas eram extremamente católicas ali, né? E eu era criança, né? Às vezes a gente ia na missa, né? Fazer parte de alguma novena de oração, alguma coisa assim. E eu queria perguntar, eu queria levantar, queria, né? Criança. E aí minhas avós sempre eram muito assim, tipo, rígidas ali, né? Então, tipo, agora é a hora de Jesus. Jesus vai brigar com você. Então,
Aí eu meio que cresci assim, com essa imagem, sabe? De que Jesus era esse cara que, se eu errar o Pai Nosso, meu Deus do céu, acabou, né? Tô perdida aqui, vou ter que me virar aqui porque, meu Deus do céu. Então, nesse curso que eu fiz, o último dia, eu lembro até hoje, a gente teve uma dinâmica final também. E nessa dinâmica final, a gente teve que assinar um contrato de trabalho. Sabe, igual você é contratado na empresa, você tem que assinar um contrato de trabalho e tudo mais. E nesse curso eu assinei um contrato de trabalho com Jesus. E eu fui lendo aquilo, né? Que a partir daquele momento seria minha responsabilidade passar a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus para outros jovens. E eu estava assinando um contrato ali de responsabilidade, de passar essa mensagem adiante, de apresentar esse cara para outros jovens. E aquilo pegou no meu coração. Falei, meu, como que eu vou fazer isso? Se nem eu mesma consigo fazer essa ligação. E aí foi o começo de um novo desafio para mim. O começo de eu começar o meu relacionamento com Jesus. Foi a partir dali. Então, mesmo diante de ter crescido dentro do centro espírita, de sempre... Perdão. de sempre ter ele ali do meu lado, de sempre ter alguém falando dele. Ai, meu Deus do céu. Pegou agora aqui. De sempre ter ele ali do meu lado, de sempre ter alguém falando sobre ele. Eu não tinha essa conexão, não conseguia. Pra mim ele continuava sendo um cara chato, um cara distante, um cara que não tinha muito a ver comigo, que eu tinha até vergonha barra medo de chegar até ele, de conversar com ele, que eu não me sentia merecedora, não me sentia preparada, não sentia que ele ia dar muita bola pra mim. De verdade, eu tô sendo sincerona aqui com vocês. E aí, eu comecei um curso e nesse curso a gente fazia primeiro a gente repassava ali vários pontos da história de Jesus, desde o nascimento até, né, a crucificação ali em si, né, dentro do meu centro espírita mesmo. E aí, a partir desse curso, desse momento, eu me comprometi a conhecer a história de Jesus. Eu me comprometi do tipo, não, agora eu vou ter que falar de Jesus para os jovens, então, cara, eu preciso entender, eu preciso dar um jeito de me conectar com ele aqui. E aí, eu comecei a estudar a história dele, comecei a ler, comecei a perceber. Tinha uma aula, tinha outra, e a cada aula era uma surpresa diferente. E aquele Jesus, parecia que eu tava conhecendo Jesus, assim, sabe? Pela primeira vez. E à medida que eu ia conhecendo Jesus, eu fui percebendo que aquele cara que, com aquela história, com quem ele andava, onde ele nasceu, esse cara ele não poderia ficar bravo comigo se eu errasse o Pai Nosso, por exemplo. Ou se eu chamasse de GG, por exemplo. Jesus não ia ficar bravo, incomodado, se a gente falasse com ele como a gente falasse com um amigo. Eu comecei a sentir que Jesus ia ficar chateado se a gente não conseguisse chegar até ele. Porque fui percebendo que cada momento da história de Jesus
teve um significado, teve um objetivo, teve um motivo, teve um ensinamento. E esse ensinamento começa lá no seu nascimento. Então pensa que Jesus é esse espírito grandioso, o espírito mais evoluído que já pisou aqui no nosso planeta. Ele é o nosso governador planetário, né? Assim como consta lá no livro A Caminho da Luz. Ele que participou de tudo aqui, né? Desde a criação de tudo. Ele poderia ter escolhido nascer de diversas maneiras. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio rodeado de guardas. Ele poderia ter escolhido nascer com uma certa posição, status social. Mas ele escolheu nascer como um simples carpinteiro. E ele escolheu nascer numa manjedoura em meio aos animais. Então, nesse momento, de verdade, pensa aí, Jesus bebê. Pensa um menino Jesus, um Jesus bebê. E quando a gente é bebê, a gente é indefeso, a gente é frágil. A gente é um serzinho que precisa de cuidados, de proteção. E mesmo com todo o perigo que rondava ali o nascimento de Jesus, né? Que Maria e José tiveram que ali, né? Se movimentar e tudo mais. E encontraram ali no meio do nada ali um espaço junto aos animais, um celeiro ali. Assim que Jesus, o nosso governador planetário, escolheu chegar até a gente. E aí, se a gente parar para pensar, desde o momento do seu nascimento, essa é uma mensagem, esse é o aprendizado. Jesus veio através do simples, de uma maneira simples. Através das criaturas mais simples da criação. E o recado que ele quis dar pra gente é que pra gente chegar até ele, nós também temos que chegar até ele através do simples. E aí eu entendi que, na verdade, aquele momento, aquela forma de chegar até Jesus que as minhas avós tinham, era uma forma delas. Era como elas se sentiam. Era como elas foram criadas. Era a realidade delas. Mas não era a minha. Aquele Jesus que nasceu numa manjedoura em meio aos animais, pra mim, ele queria que eu chegasse até ele através de uma forma simples, de uma forma verdadeira. Sem colocar palavras bonitas, sem florear muito, sabe? Aquele Jesus que andava com todos, sem distinção, com os menos favorecidos, com os sujos, os doentes, as prostitutas, que almoçava com os ricos, mas também almoçava com os pobres, que sempre estava ali no meio da galera, que sempre fazia questão de não se colocar acima de ninguém. Esse Jesus, seria impossível ele ficar bravo com a gente. Entende? E aí, ao longo da minha caminhada, eu fui sentindo que a minha missão ali, na verdade, como evangelizadora, que fui e ainda sou, né, é apresentar esse Jesus pra galera. É apresentar esse Jesus pro jovem. Esse Jesus
Que eu posso tratá-lo como um amigo, porque ele é meu amigo. É tratar Jesus como se fosse alguém da nossa família, né? E aí, às vezes eu chamo de GG e já me perguntaram, mas não é uma falta de respeito, não é uma falta de, é, de noção, assim? E aí eu respondo, falo, cara, pra mim, Jesus é um amigo. E pra mim, os amigos eu trato com carinho, com apelidos carinhosos. Então eu falo GG e faço questão de apresentar GG dessa forma para os jovens. Porque eu não quero que nenhum jovem tenha essa mesma sensação de Jesus que eu tinha quando eu era mais jovem. De ser esse cara chato, bravo, que tá longe, quando na verdade Jesus está aí do nosso lado com a mão estendida, fazendo aqui, ó, os sinais aqui, ó, ei, eu tô aqui. Então, eu quero apresentar esse Jesus que a gente tem que chegar até ele através do simples. E através do simples, Jesus vai nos curar. Esse médico de almas que a gente tanto tem, que a gente tanto às vezes teme, que às vezes a gente tem vergonha de chegar até ele, a gente vai chegar através do simples. Então, às vezes a gente vê alguém chegando até Jesus com palavras rebuscadas, de uma determinada maneira, e aqui eu convido você de verdade a começar a criar o seu relacionamento com Jesus através das coisas simples. Através da xícara de café que você tomou de manhã, você apreciar aquele café naquele momento, agradecer, Jesus, obrigado por esse café. Senta aí na mesa, toma aqui comigo um café aqui. Vamos conversar. Seja no almoço, no jantar, agradecer ali a comidinha que está na sua mesa. Jesus, obrigada por essa comida. Senta aí, aproveita, senta aí, vamos jantar, vamos almoçar. Agradecer Jesus, o Nico tá aqui do meu lado, meu cachorro, através do seu bichinho de estimação que você tem aí. Jesus, obrigada por esse ser aqui que é tão simples, mas que ao mesmo tempo me ensina tanto sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a proteção. Obrigada, Jesus. Chegar até Jesus através das relações que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, né? Se você parar para prestar atenção no que acontece à sua volta, você vai ver cenas em que Jesus está presente em muitas delas. Jesus está presente, por exemplo, quando a gente vê alguém aí ajudando uma velhinha a atravessar a rua. A gente vai ver Jesus quando a gente vê alguém cumprimentando, ofertando um prato de comida a um morador de rua. A gente vai ver Jesus e falar, Jesus, obrigada por ter me colocado nessa cena, por ter me mostrado mais um aprendizado, por ter curado mais um pouquinho, cada vez mais a minha alma. Se estamos aqui na Terra, nesse planeta que o Evangelho coloca, que é um hospital, né? É porque estamos doentes e os doentes necessitam de cura. E essa cura só vai depender da gente conseguir conquistar esse relacionamento com Jesus. Esse relacionamento com Jesus através do simples. Sem palavras rebuscadas, sem palavras difíceis, mas se relacionar com Jesus através do nosso coração. Se relacionar com Jesus de uma maneira pura, verdadeira, sendo você. Ai, Carol, mas eu tenho vergonha. Tenho vergonha porque
Eu acho que eu não sou merecedor de conversar com Jesus, de falar com Jesus. Eu sinto que, sei lá, ele nem vai me ouvir. Olha, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você sentiu aí, dentro do seu coração, uma faísca, uma coisa boa tomar conta. Pode ter sido depois de você ter feito uma boa ação, pode ter sido depois de você fazer, ouvir algo especial, sentir uma inspiração, de ter ouvido uma palestra, de ter lido um livro, não sei. Mas em algum momento você sentiu algo aqui no seu coração, essa coisa boa. Essa coisa boa que você sentiu nada mais é do que uma faísca desse pensamento, né? Dessa ligação com o divino, dessa ligação com Jesus. E a gente tem essa faísca aqui. A gente tem. Às vezes ela pode estar um pouco apagadinha. A gente precisa ali colocar ali, soprar aquela brasa para que esse fogo que a gente sente aqui no nosso coração tome aí todo o nosso corpo. E pra gente fazer isso, a gente precisa criar esse relacionamento. A gente precisa trazer Jesus pra perto. Porque Jesus, em nenhum momento ele se colocou lá longe, lá num lugar inalcançável, lá num lugar onde a gente nunca vai conseguir chegar. Muito pelo contrário. Jesus, ele se colocou, ele desceu até nós. Ele veio em uma forma humana, em um corpo humano, para nos levar para a luz, para nos levar até Ele. E não vai ser com as palavras complicadas, rebuscadas, né? Não vai ser assim que a gente vai chegar até Jesus. Vai ser através do simples. Vai ser através do nosso coração, das nossas palavras, dentro da nossa pureza, de coração mesmo. Vai ser trocando uma ideia com Jesus, como a gente troca uma ideia com o nosso amigo naquele momento que a gente está precisando. Vai ser pedindo aquele conselho que a gente pede para o nosso amigo quando a gente está precisando. É a gente olhar nas coisas simples, o que a gente pode fazer e aonde a gente pode colocar cada vez mais os aprendizados que a gente teve com esse ser incrível que foi Jesus. E com certeza ele está aí do seu lado agora, nesse momento. Se você está sentindo que essa faísca está aqui agora, cada vez mais crescendo, ele está aí presente. Porque ele mesmo disse, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E com certeza ele está aqui, entre nós, né? Entre cada lar aqui que está sendo representado, que está ligado aqui nessa Semana Espírita de Rio Verde. Ele está aqui conectado com cada coração. Pode ser que você esteja com uma saudade extrema de Jesus, como eu estava lá, né? Talvez esse meu afastamento de Jesus, esse meu pensamento de que ele estava longe, era uma saudade inexplicável que eu tinha, eu não conseguia matar essa saudade. O meu convite de hoje para você é que você mate essa saudade de Jesus hoje. Antes aí de você dormir, que você feche os olhos de verdade e que você o imagine na sua frente. Imagina Jesus aí na sua frente agora, nesse momento. Imagina Jesus aí do seu lado. Imagina você nesse momento abraçando esse mestre. Abraça e sente esse mestre. Abraça e sente ele começar a curar aí a tua alma. Abraça e começa a sentir essa saudade que a gente estava de Jesus diminuir cada vez mais. Porque ele está aí do teu lado agora. E se a gente está com saudade de Jesus, ele está com uma saudade imensa da gente também.
E que a gente possa, a partir de hoje, se comprometer a cuidar do outro e de nós mesmos. Bom, então esse era o papo que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui e beijo no coração pra todo mundo aí do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do Rio Verde. Um grande abraço e tchau!